Paulinho é senta que não vem história, né? O meu não é muito diferente. E hoje, cara, hoje eu estava numa reunião com o cliente e apareceu um cara do Marco. Do Macro? Aí eu descobri que ele foi meu contemporâneo. É. Aí o cara já tomou vacina, ele é mais velho que eu, pra você ter uma ideia. Aí ele começou a contar. Não, é de 1980 e pouco. Pô. O cara que estava liderando a reunião tinha 29. Ele não tinha nem nascido. E os dois, velha guarda, monstro, na mesma reunião. É isso aí, ó. As gerações. Então, né? A gente planejando atacarejo e eu saquei uma apostila minha aqui, tá até amarela já. Os caras vão fazer igualzinho. Melhorou o lugar aí, Paulinho? Tô tentando aqui. Eu tenho duas internets em casa, a Claro e a Vivo. A Vivo é a morta e a Claro eu vivo na escuridão. Então. Tô tentando a morte aqui. E a Claro é a escura. Minha Nossa Senhora. Só criando um funk aqui. Mas olha, eu tô feliz da vida aqui. A noite boa, bacana. Promissora aí com esse monte de mestre aí. Mas então, o Paulinho, o Rogério provocou, né? E eu ia dizer o seguinte, que quando eu conheci o gerenciamento por categoria, eu falei, pô, tá genial, né? Porque eu já tinha feito minha pós em marketing e o varejo não tinha nada de marketing. Né? E você pega a essência, né, o conceito básico do GC, ele é muito apoiado nos conceitos de marketing, foco no cliente, etc. E tal. E aí eu comecei a ter uma compreensão e comecei a assimilar muito rápido. Né? Tem algum microfone aí, Tiago? E eu comecei a assimilar muito rápido e implantei muito rápido e tal. Mas eu não imaginava que isso ia me perseguir o resto da minha vida. Exatamente, e eu acho que a perseguição desse momento que a gente faz aqui, né, pastor, é que justamente o gerenciamento por categoria, ele é um pedaço de um todo, né, eu acho que essa é a provocação que a gente vai começar a fazer aqui, né, porque desenvolver categoria nem sempre é só as etapas e a metodologia clássica do gerenciamento por categoria, claro que ele é muito importante, mas tem outras ações também que a gente consegue fazer além do clássico GC, não é verdade? Exatamente. Ele surgiu quase que como uma ferramenta. Uhum. E aí ele ganhou uma amplitude. E é normal, porque é um modelo bem estruturado, ele começou a ser utilizado largamente, e aí ele vai expandindo, vai cruzando com outras coisas, vai evoluindo. Sim, sem dúvida. E você contou um relato também legal, né, o teu, assim, né, de como começou os primórdios do GC, que você foi na raça, arregaçou a manga, assim, muita base histórica para olhar para trás, né? Eu já tive uma experiência diferente, né, interessante, assim, claro que eu venho da indústria e eu tenho o olhar que complementa muito, né, a operação do varejo. E eu quando eu me deparei com eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos, como você sabe, né, pela Kantar, né, então fiquei aí como consultor da Kantar de 2015 a 2017, então eu era consultor de projetos da Kantar, e quando eu me deparei com a metodologia da Kantar Retail, né, sobre o GC, aquilo me abriu muito a cabeça, né, porque a gente sai daquele protocolo acadêmico dos 8 passos ali do Brian Harris, que claro, tudo começou e tem que ser muito respeitado, porque aquilo foi uma metodologia brilhante, revolucionária, né? Mas muitas vezes a gente, no dia a dia, num ambiente transacional, como é o ambiente farma hoje no Brasil, infelizmente, a gente aqui está suando para provocar colaboração, né? E sair um pouquinho só do transacional. Eu acho que foi uma metodologia muito prática, né, de conseguir ter alguns resultados, conseguir ter um pensamento inicial
que consiga já gerar resultado e impacto. Acho que esse é o nosso desafio. E essa metodologia que nos inspirou no Guia Farma de Categorias, lembra, pastor? A gente viu definindo o fluxo, né? Então a gente saiu dos 8 passos do Brian Harris para fazer algo mais direto ao ponto, né? mais reflexivo e ao mesmo tempo provocativo, né? Para o varejo aí que está na linha de frente, empoderando o varejo dessa prática, não ficando aquela coisa para poucos, só quem a indústria apoia, né? Acho que é o grande tema aqui, é esse empoderamento aí dessa metodologia, desse pensamento mais amplo, não é verdade? É isso, e o fator colaborativo, né? Exato. Ele ganhou mais musculatura. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui com a Daisy. Daisy, eu não conhecia você, né? Você é da onde, Daisy? Onde você trabalha? Ih, o áudio dela não está saindo. Alguém? Quem está no comando aí, talvez consiga. Daisy, se você conseguir mexer numa engrenagenzinha que fica no lado superior direito da sua tela, você consegue trocar o input do seu microfone. Onde que ele... preta ali. É uma engrenagem. Peguei a Daisy de surpresa. Tá me ouvindo aí? Sim. Conseguiu. Eu saí, voltei, eu caí, levantei. Assim, olha, uma coisa fantástica que eu queria colocar aqui logo na abertura, que olha que desafio formidável. A Daisy conseguiu falar ou não conseguiu? Faz um sinalzinho de positivo. Ainda não, tá ruim o áudio dela, então não vamos tá lá. indo. Vamos lá. Ela faz parte do que eu iria falar, né? Eu me lembro, quando a gente começou a falar de categoria, era uma coisa ainda vista como uma ferramenta para os grandes, assim, sabe? Quando você fala o Walmart, quando você fala o GPA, quando você fala Raia Drogasil, São Paulo. E olha aonde nós fomos chegar. Tem o desenvolvimento de categoria, a gente vê ele como uma estratégia que deve ser exercida de forma multidisciplinar. Para que isso aconteça, ele precisava se popularizar. Nós precisamos popularizar o desenvolvimento de categoria, né? E ali você vê na primeira fila aqui a Daisy Gripa. A Daisy é farmacêutica. É uma farmacêutica. Ó, que legal. Que tem interesse em se desenvolver, em entender o que é esse negócio de desenvolvimento de categoria. Aí você pega o Rodrigo, que é um proprietário da maior empresa. Eu estava vendo uma matéria que saiu deles ontem na mídia, um prêmio que eles ganharam de merchandising, né? No Paraná, quer dizer. Então, o proprietário de uma empresa de trade... Tá me ouvindo? Sim, Jean. Então, o proprietário de uma empresa de trade querendo entender cada vez mais de desenvolvimento de categoria. Aí você olha o Lambert ali, um veterano, né? Um cara da antiga, que ajudou a fundar o mercado farmacêutico. Olha só. E que é um gerente comercial e de trade fantástico. E se picou pelo desenvolvimento de categoria e ajudou a levar para a Herbário essa área de desenvolvimento de categoria, está ajudando a desenvolver essa área lá. Moral da história, gente, aqui nesse grupo deve ter proprietário de loja independente, deve ter gestor de loja de grande rede, tem farmacêutico, ou seja, nós estamos popularizando esse negócio, que no fundo, ele só tem um objetivo, né? Permitir ao shopper uma experiência de compras fantástica, de diversos itens, né? Substituir, correlatos, né? Não tem segredo nenhum, é arrumar a lojinha de modo que o cliente possa se sentir muito bem atendido e feliz, né? O Pão de Açúcar, o que faz você feliz? Né? É um bom planograma, pô. Não tem nenhum segredo, mas tem muitos desafios, viu, Paulinho? Eu complementaria aí tua fala nesse ponto. E eu queria... Bom, primeiro, a gente fez um warm-up aqui já, né, pastor? Fomos falando algumas coisinhas aqui.
A gente nem se apresentou para quem está vendo, a gente pulou todos os protocolos aqui, né? Então, assim, Não, mas é isso aí. é isso aí. Exato. Então, eu acho que a gente está aqui fazendo essa live para debater esse tema, que é um tema muito quente, muito forte, com muitas dúvidas ainda, né? E acho que esse exemplo da Deise, apesar da Deise não conseguir ligar o microfone aqui, Deise, uma pena, mas assim, acho que ele casa esse conceito, ele começa a ter uma abrangência enorme, né? Não só para quem está lá pilotando as estratégias dessa relação entre indústria e varejo, como principalmente quem está lá na ponta, atendendo ao shopper, atendendo ao cliente, entendendo qual é a jornada que ele traz naquele momento. Eu acho que esse é um tema muito importante, que a gente começa a olhar, né, alguns fundamentos que são importantíssimos. Eu fiz alguns slidezinhos aqui para começar, para apresentar um pouquinho para vocês. Esse curso vai começar na primeira semana de maio, tá? Então, são 4 dias em semanas sequenciais, né, durante o mês de maio. Esse foi uma forma que eu, como professor, quis escolher aqui esse espaço entre uma semana para a gente respirar, absorver, começar a pensar sobre alguns conceitos, né, do que simplesmente fazer um dia sequencial do outro, né, porque é uma forma de a gente conseguir absorver muita coisa. E eu acho que aqui o meu objetivo é provocar, né, temas importantes que é uma sequência lógica de um pensamento mais amplo do desenvolvimento de categoria. Um dos grandes objetivos que eu tenho também no curso é não cravar simplesmente o processo de GC. O processo de GC é uma etapa muito importante e a gente vai passar por isso. Só que tem reflexões muito importantes sobre relacionamento entre indústria e varejo, né? Tem reflexões importantes sobre foco estratégico nessa relação comercial, porque tudo depende, obviamente, do desenvolvimento de categoria, ninguém desenvolve sozinho. Vou dar a primeira notícia, desafio número 1. Ninguém faz desenvolvimento de categoria sozinho. Varejo não faz sozinho e indústria não faz sozinho. Então, o primeiro ponto que a gente começa a entender que essa relação comercial, né, ela vem passando por uma grande transformação, né? Eu estava comentando com o pastor, que entrou agora na live, estou vendo aumentar o número de participantes aqui, estava comentando com o pastor, e que eu tive um grande baque positivo, né, do tema GC na minha carreira, quando eu trabalhei com a Kantar, né? A Kantar dispensa apresentações, quem tem mais contato é o maior grupo de pesquisas e insights, se eu não me engano, do mundo, pastor. Eu não sei que eles estão comprando tanta gente, já não sei como é que está essa posição de ranking, mas no Brasil seguramente é. E a metodologia da consultoria da Kantar me ensinou bastante. E aqui a gente coloca 3 momentos dessa relação comercial para entender um pouco a lógica. E o Brasil é um grande exemplo disso. A gente vive ainda, infelizmente, em 2021, existem ainda muita realidade de uma era transacional dessa relação comercial. A era transacional é foco na transação comercial, volume, desconto, preço, prazo, né, aquela coisa, queda de braço, comprador fazendo aquela artimanha de deixar o pedido para o final do mês para ver se abre desconto do gerente, do vendedor, aquela coisa, né? O Brasil fala muito ainda sobre desconto, né? E claro que é um tema importante. Em um momento aqui eu quero tirar a importância desse tema desconto. O cachorro deu uma disparada aqui, passou a gente na rua, mas já volto. Óbvio que o tema desconto é um tema muito importante, mas um grande desafio aqui é a gente dar um passo além dessa era transacional e conseguir fincar a bandeira na era colaborativa, né? Quando a gente fala de colaboração, a maior tradução de colaboração comercial para sair da coisa romântica, filosofal, é aterrissar que colaborar é pensar em categoria, é pensar e desenvolver categoria. Se você é indústria, entender como move os seus produtos dentro de uma categoria. Quem é da indústria precisa entender que os seus produtos são atores de uma peça teatral que é uma categoria. E o varejo também precisa entender que é fundamental aqui você olhar a categoria, que o varejista não tem todas as respostas e insights para ampliar a categoria, tem muito conhecimento prático, né? Então a relação colaborativa, esse é o propósito, foco em categoria, gestão e desenvolvimento de categoria. A gente vem batendo nessa tecla há muito tempo no Retail Pharma. Esse é um tema, eu me lembro, em 2015, quando a gente colocou na nossa série de workshops, que a gente fazia presencial, né, obviamente na SPM, quando a gente colocou esse tema em pauta, lembra, Paulinho? A gente fazendo a série de workshops, a gente já tinha feito uns 2, 3 workshops, e eu falei, Paulinho, vamos diagnosticar o GC, o tema gerenciamento por categoria no Trade Pharma.
E aí a coisa explodiu, assim, explodiu muito. Assim, o gap enorme que existia naquele momento, em 2015, um gap enorme, principalmente o gap vinha muito forte da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ainda tinha muito distanciamento sobre gerenciamento de categoria, shopper marketing, um olhar mais estratégico aqui sobre esse momento da compra. E aquilo, para mim, foi o grande holofote desse slide aqui, né? Um grande pedido, né, do próprio varejista, dizendo: indústrias, por favor, se organizem e me tragam informações relevantes sobre categoria. E esse gap que a gente diagnosticou em 2015 foi a grande inspiração para os nossos guias farmas de categoria, onde a gente começou a juntar as indústrias players dessas categorias e tentando trazer uma resposta para isso, né? Tentando trazer esse balãozinho que eu coloquei nisso, colaboração focado em desenvolvimento e gestão por categoria. Acho que essa foi a nossa grande inspiração. E aí eu vejo, na minha visão, foram 6 anos depois, a gente está em 2021, 6 anos depois, o tempo passa, né, pastor? 6 ou não, 5, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6. A gente está indo para o 6º ano depois desse diagnóstico. E eu vejo o mercado evoluindo para os nossos guias, eu vejo o mercado evoluindo na indústria farmacêutica, se estruturando muito melhor sobre isso, e não só a indústria farmacêutica de OTC, a gente vê hoje essa preocupação também em RX, indústrias farmacêuticas de RX tentando entender a lógica dessa jornada do paciente, né? Só que ao mesmo tempo, quando a gente traz para atrás do balcão, cadê o planograma? Não tem planograma atrás do balcão. Como é que a gente faz planograma de antibiótico? Não existe isso. Não existe impacto, escolha de um antibiótico pelo merchandising na gôndola. Não existe. Só que antibióticos é uma categoria, não deixa de ser uma categoria. E a gente começa também a botar uma lupa, a indústria farmacêutica da RX começa a entender que esse tema tem a ver com ela também, né? E por várias dores que a indústria traz aqui nesse processo, adesão a tratamento é um tema, eu estou num projeto de consultoria de uma indústria que ela me provocou de uma belíssima provocação. Ela falou o seguinte: como é que eu tenho 30% de prescrição e só tenho 20% de market share do mercado? Peraí, os médicos me prescrevem mais do que eu vendo. Pois é, vamos entender a jornada de compra do seu shopper, porque tem um monte de gap aí, né? De entender essa lógica toda. Então, esse tema de gestão e desenvolvimento de categoria é uma grande âncora colaborativa. É isso. É o grande tema que você ancora aqui, um interesse comum muito forte, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Entendendo essa lógica toda, o ponto central aqui, que é isso que a gente vem explorando aqui, né? Nesse tema linkado a esse papel da indústria e varejo, nesse pensamento aqui mais amplo. Pastor, e como é que era a década de 80, macro, você lá como gestor de categoria do macro, a indústria ia colaborar com você naquela época, hein? Conta um pouquinho aí os bastidores do seu suor. Eu vou contar, mas vou aproveitar o espaço aqui para apresentar o professor Rogério Lima. Ele está fazendo essa live hoje. Essa live é uma programação do Retail Pharma Brasil, da área de cursos, né, do Retail Pharma Brasil, que através dessas lives faz como se fosse uma masterclass. Então vocês estão tendo hoje uma pequena amostra, né, do curso que o Rogério vai liderar a partir da semana que vem, né? Não, daqui a 2 semanas. Começa dia 6 de maio. Daqui a 2 semanas. Isso. Exatamente, não nessa quinta, na outra. Né? E com esse tema, né? O desenvolvimento de categorias muito além do GC. Então, é um programa único. Vocês não vão encontrar esse programa em nenhum outro lugar, nenhuma outra escola. É uma criação original do Rogério. Ele está trazendo para vocês aí a experiência dele, né? A experiência dele, o conhecimento dele que moldou esse tema. É um tema clássico, mas como ele já adiantou, ele vem se renovando e está encontrando aqui no universo farma um campo muito fértil, né? Porque vamos lembrar, né, que até recentemente as redes farmacêuticas, as redes de lojas, eram quase que empresas familiares. Tinha a Drogasil, que já era uma empresa de capital aberto e tal, mas durante muito tempo, né, ficou sozinha nessa condição. De repente veio uma onda, né, de fusões, aquisições, profissionalização,
não é? Essas redes se reestruturaram, trouxeram profissionais de vários setores do mercado, principalmente da área de consumo, tanto do varejo de consumo como da indústria. E com essa renovação, muitos temas, né, da gestão surgiram, entre eles o GC, né, que é amplamente utilizado no canal alimentar, na indústria de consumo, no varejo alimentar também, né. Encontrou já um segmento, né, forte, consolidado, milhares de lojas, porém com um gap, né, de gestão enorme. Então, ele se serviu, é verdade, de conhecimento de outras áreas, mas está construindo a própria história. E o Rogério, mais do que ninguém, vai contar isso para vocês, não é? Ele tem essa experiência mais recente de Canta, mas ele tem um belíssimo currículo, passou por grandes empresas, ele tem MBA pela USP, eu estou vendo aqui teu currículo, é grande teu currículo, cara. Trabalhou em trade, trabalhou no comercial, trabalhou em marketing, foi da Adams, da Pfizer, então, e vem já com bom histórico no próprio Retail Pharma Brasil, liderando o projeto dos guias, né? Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês, agradecer pela presença, agradecer pelo trabalho do Rogério, o Paulinho que está aí também, o Jean que está na estrada, a Mônica que está nos bastidores. Estou aqui, está ouvindo? Estamos. A Mônica que está nos bastidores também, que coloca tudo isso em pé, não é? Essa live, ela visa, então, divulgar esse trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo com os cursos, e proporciona a vocês uma rápida visão, uma rápida atualização. Quem tiver interesse, lógico, vai se inscrever no curso, mas quem não puder, tiver alguma dificuldade com horário, enfim, qualquer outra dificuldade, dinheiro não vai ser, porque o Paulinho resolve, né? E vocês já vão ter, assim, uma boa oportunidade hoje, uma boa amostra, né? No programa, o Rogério traz essa visão de universo, de categorias, ele fala muito de jornada, de compra, né? E todas essas etapas, elas têm os seus métodos, suas ferramentas, que é super importante aprender, sabe? A gente muitas vezes reinventa a roda. Para quê? Já tem conhecimento desenvolvido, adquirido, vamos aproveitar e encurtar o caminho, né? Ele fala também sobre gestão de mix, fala sobre inteligência, fala sobre a nova configuração do varejo omnichannel, e fala muito também de execução, que é onde a gente ganha o jogo. Então, Rogério, respondendo a sua pergunta agora, né, ele era muito mais conceitual naquela época, né? Ele era puro ainda, né? Porque o GC, ele tem aquela história que todo mundo conhece, ele foi encomendado, né, reza a lenda, né, Walmart e P&G, né, se reuniram um belo dia e falaram assim, olha, vamos botar ordem, porque a indústria quer lançar produto e o varejo não tem tanto espaço assim, né? Então sempre houve um desequilíbrio. E de tanto conflito entre indústria e varejo, um belo dia alguém botar a bola no chão e falar, gente, vamos organizar aqui a bagunça. Aí foram à universidade, encontraram lá o professor Brian Harris da Northwestern, agora me falhou aqui. Sim. Da Northwestern, né? Sim. Exatamente. Que é a principal escola de consumo, é a escola do Philip Kotler, por exemplo, né? E lá, ele e um grupo de professores desenvolveu, né, um amplo conceito sobre relacionamento indústria-varejo e com foco no consumidor, no cliente, né? Que é o Efficient Consumer Response.
E esse Efficient Consumer Response reviu, passou um pente fino, fez uma revisão em conceitos, métodos e ferramentas, em promoções, em inclusão e exclusão de produtos. E uma das etapas foi a estrutura, né, mercadológica que eles chamaram de categorias, né, porque nós chamávamos de seção, grupo, subgrupo. Era uma visão muito mais operacional e virou a chave. Ela passou a ser uma visão do cliente. Então, o marketing, ele sempre defendeu, né, o cliente, orientar a empresa segundo a ótica do cliente, né? Então, nesse momento, pela primeira vez, a gente conseguiu colocar em prática isso que o marketing rezava, né? Então, imagine o seguinte, você ia a uma loja, encontrava toda a exposição de produtos como se fosse o depósito da fábrica, né? Você expunha os produtos pela ordem, ou de cores, ou de fragrâncias e tal, e não na ordem racional que o cliente compra, né? Então você tinha seção de shampoos. Aí mudou. Você não vende shampoo, você vende tratamento capilar, né? Você vende higiene oral e assim por diante. Você deixou de vender pasta de dente, creme dental, né? Então foi uma revolução, a indústria abraçou, né? E motivou o varejo a mudar. A indústria sempre motiva o varejo, né? E vice-versa, né? E aí no ano 2000, o Paco Underhill lançou o livro dele, Vamos às Compras, né? Que foi vamos dizer, uma inovação, um passo além, né? O que o Paco fez? Ele utilizou o circuito fechado de segurança das lojas e começou a captar aquelas imagens e começou a descobrir uma riqueza de dados, de informações, né, que é a circulação das pessoas pelos corredores, né? E ele passou, então, a usar isso como o analytics da época e trabalhar com as indústrias. Aí ele criou o método dele, né? E passou, então, a fornecer um ingrediente que até então não tinha, que era a inteligência, né? Tinha inteligência de dados, Nielsen principalmente, né? Mas esse lado, vamos dizer, qualitativo, porque a experiência é qualitativa, não tinha. E as empresas começaram a descobrir uma série de outras situações. E aí houve um grande avanço na árvore de decisão de compra, que é um dos elementos principais do GC, né, Rogério? Sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, para encurtar um pouco, a minha experiência foi com o professor Parente, Juraci Parente, que eu sou fã incondicional dele. Ele foi diretor do Pão de Açúcar, da área de pesquisa, ele sempre foi um acadêmico, mesmo trabalhando no Pão de Açúcar, né? Ele fez mestrado, doutorado, e o pai do Abílio contratou ele como professor da GV para criar a área de inteligência do Pão de Açúcar, né? Lá naqueles idos. E ele desenvolveu a carreira dele lá, ficou um tempão e tal. Quando ele saiu, virou consultor, coincidiu com essa época. Ele foi para os Estados Unidos, ele conheceu o Brian Harris e fez um curso lá com ele, né? Quando ele voltou, ele procurou a gente, eu trabalhava no Macro, e ele falou, olha, saiu um negócio novo lá, eu queria fazer um teste com vocês, um piloto, vamos fazer, vamos, né? E eu apliquei na área de congelados, aquela área que vende hambúrguer, vende, né? Hoje em dia tem bastante coisa, antes não tinha muito, não. E aí eu entendi, quer dizer, ao invés de vender hambúrguer, sei lá, eu falei, então não é hambúrguer que eu vendo, sei lá, lanches, refeições, sobremesas, mudou o conceito, né? E rapidamente eu percebi um crescimento de 20% nas vendas. O meu colega que tinha feito lá no outro setor dele também percebeu. Eu falei, ué,
não é que dá certo, né? E aí, isso foi antes do ECR no Brasil, foi em 94. O ECR, se eu não me engano, é de 96, 97. Né? E quando o ECR veio para o Brasil, aí sim, organizou, fazia as reuniões de comitê lá na Abras, indústria, varejo, todo mundo junto, né? Esse lado colaborativo começou, né? E o pessoal trocava dados e falava, bom, vamos decidir aqui tal categoria. E as reuniões eram assim, categoria por categoria, e combinava, né? O varejo já tirava a resistência, porque, né, já tinha participado da elaboração, e foi isso que nós fizemos, né, no Pharma, né? Essa estrutura de comitês, essa estrutura um pouco diferente, a gente fez na forma dos workshops, né? E a gente está seguindo por esse caminho. Eu acho que precisa ter algum tipo de evolução. Você vê hoje, com pandemia, fica difícil fazer reunião presencial, mas eu acho que tudo isso vai ser superado, e o importante é o que o Rogério está dizendo. Olha, e o RX? Né? Alguém já estudou jornada e tal? Não. E é uma área super importante, vamos estudar. Não é, Rogério? Então, desculpa me estender um pouco, mas acho que deu para... Bom, sempre é bom pegar esse resgate, pastor, porque é muito desafiador mesmo, né? E aí você falou de alguns legados, né, do GC. Eu gosto quando você fala assim, né, a indústria influencia o varejo e vice-versa. Começou a se preocupar de entender esse mapeamento da sua jornada, né? Entendendo o que as zonas de influência. Essa jornada, muitas vezes a gente falava, eu vim de uma escola da indústria da década de 90 e começo do ano 2000, que falava que 82% das decisões de compra eram feitas no PDV. Essa era a única lógica, era uma premissa que existia no mercado. O Popeye Brasil trazia isso, né? Popeye Brasil. Eu fui até... Tive o prazer de ter uma cadeira lá no Popeye, eu era vice-presidente das indústrias, né? Eu fiquei lá 3 anos com eles ali, e nessa era, falava-se que, né, 82, não era nem 80 nem 85, 82%, né, das decisões de compra era feito no PDV. E aquilo me instigava. Aquilo instigava e fazia Claro, chamava atenção num ponto. Eu, na época, trabalhava na Adams, né? Chiclete Adams, confeito, impulso na veia, no checkout, né? E para mim, na Adams, aquilo fazia sentido. Mas eu olhava para dentro de casa, eu lembro, e falava, puta, sabão em pó. Será que 82% das decisões de compra de sabão em pó é feito na gôndola? Será que não tem outra influência na jornada que a pessoa já vai decidida? Não tinha esses dados, né? Não tinha uma visão categorizada. E aí começou a olhar, entender que cada categoria tem um comportamento, cada categoria tem uma lógica, cada categoria, né, tem uma etapa anterior aqui, né, com a sua estratégia, seja ele RX, OTC, que começa lá, né, com um momento de endosso e relacionamento com uma marca, seja ela via mídia, via prescrição, tudo começa ali, o começo da jornada. A gente vai falar muito sobre isso no curso. A jornada de compra, conceitos, como se inicia, características de jornada de compra de produtos de RX, consumo, OTC, dermo. A gente vai falar bastante coisa assim, usar bastante categorias aí como pano de fundo, que a melhor forma de entender essa lógica acabam sendo com as categorias, né? E no final a gente vai entender que as definições de categoria passam por questões simples muitas vezes, de entender a lógica e o grande desafio estratégico que uma categoria tem. E eu reforço aqui a catequese da regrinha dos 3+. Vamos dar um spoiler aqui do curso. Já vou colocar isso daqui, se eu não me engano é aula 2, esse slide aqui, né? E o que é esse conceito dos 3+? Para uma categoria crescer, ela tem as 3 regrinhas básicas como ela cresce. Ou trazendo mais pessoas para a categoria, né? Ou então fazendo com que as pessoas comprem com mais frequência, né? Ou então consumindo e gastando mais no momento da compra. E não necessariamente uma explicação dessa elimina a outra. Tem categoria que cresce trazendo mais usuários. Então vamos tentar aterrissar um pouco essa história, né? Por exemplo, o que passou dermocosméticos, né? Um universo de produto tão bacana que a gente estudou aí em 2019 no Guia Pharma de Categorias, Universo Dermocosmético. Proteção solar. As mulheres que estão aqui na sala ouvindo essa live sabem muito bem que hoje
é uma regra, número 1, usar protetor solar todos os dias, né? Esse conceito não existia no passado. Então, em algum momento, um pilar importante para desenvolver proteção solar no Brasil era trazer o pilar mais pessoas, né? Ou seja, poucas pessoas faziam esse uso como isso como uma rotina. O mercado passou por um grande momento de educação, conscientização. O papel da dermatologista aqui fundamental, mas não era só ele, né? Blogueiras, influencers e assim por diante. A gente começa a entender que um pilar era trazer mais pessoas para dentro desse conceito. Isso era um conceito, usar protetor solar todos os dias. Por quê? Aí vem todo um conceito por trás, não entra aqui, né? A gente não está dando aula de dermo aqui, mas a importância desse uso do proteção solar, que hoje todo mundo já sabe, até luz fria está prejudicando a pele e assim por diante. Então, o mercado passou por uma era de convencimento, isso trouxe mais pessoas. Normalmente o tema mais pessoas para dentro de uma categoria, esse recrutamento de novos usuários, normalmente é um grande papel da indústria aqui, naturalmente. Gerar conceito, investir em educação. Na indústria farmacêutica é isso, educação médica, trazendo um novo parâmetro aqui de uma educação médica no Brasil, como foi o exemplo de dermo, né? O outro exemplo também é de frequência, quando a gente pega uma categoria que um grande desafio é aumentar a frequência de compra, né? Vitaminas, aqui no passado pré-Covid, né, que a gente tinha aqui um uso de vitamina C, por exemplo, que tinha mais sinônimo, né, e característica de imunidade, você tinha um período clássico sazonal que era no miolo do ano ali, né, inverno, uma explosão de vitamina C e assim por diante. Uma estratégia que a gente tem é aumentar essa frequência, por que só um mês por ano? Né, e vamos tentar trazer isso e provocar que esse hábito, né, ele mude de frequência aqui, né, de parâmetro de frequência de uso. Um grande indicador de desenvolvimento de categoria é isso. Taxa de frequências de compra de uma categoria, taxa média. Programas de CRM hoje, que você monitora a compra de um CPF, esse é um indicador importante. Qual é a frequência média de compra de determinada categoria? Né? E esse é um atributo também muito relevante. Convencer o consumidor e cliente, convencer de todas as maneiras. Né? Para mim, uma exposição na ponta de gôndola pode ser um convencimento. Mas uma boa abordagem no balcão de um farmacêutico também é outro convencimento. E muitas vezes a gente não está falando aqui simplesmente em planograma apenas. E olha a importância de um relacionamento no PDV, no bom atendimento, que o PDV Pharma é uma grande característica aí. Esse DNA da Pharma é o relacionamento. Então a gente começa a entender que mudar comportamento de um shopper, da sua jornada de compra, não é simplesmente só vendo uma gôndola. Isso ajuda, mas esse é um capítulo apenas. Né? E tem lição de casa para todo mundo aqui. Desde a indústria se comunicando, desde um médico prescrevendo e até um balconista e um farmacêutico atendendo no PDV. Então, acho que cada um tem um capítulo e às vezes entender o propósito, né, enriquece um relacionamento na história. E o outro mais aqui é o gastando mais. Esse o Brasil é um classicaço, né? A gente faz muito bem isso, o famoso leve mais, pague menos. Como é que eu posso dizer, a atmosfera atacarejo que nós estamos vivendo hoje. Existe esse termo aí, pastor? Atacarejização do shopper? Essa eu não conhecia, mas é boa, hein? É boa, né? A gente pode usar esse termo aqui, né? Atacarejização do shopper, é isso. Leve mais, pague menos. Esse é um clássico, né? Em todo momento de crise, esse modelo ele cresce. Então, gente, no final de desenvolver categoria, é pensar nessas três esferas aqui. É entendendo o papel do mais. Cada categoria precisa de um dos mais. Mas todas, de alguma maneira, Paulinho, só fechar. Todas, por maior que seja essa categoria, por mais desenvolvida que seja essa categoria, tem um mais que vai fazer um efeito. Eu tive o prazer de trabalhar na época da Cantar em projetos de desenvolvimento de categoria, o que a gente chama em trade marketing de selling story, né? É a história de venda de uma categoria, o conceito, né? Onde vai fazer ela crescer. Eu já cheguei a trabalhar com selling story para café. O pastor conhece bem essa categoria. Café tem 90 e lá vai fumaça de penetração no Brasil, né? Super desenvolvida. O Brasil é um país gigante no consumo de café, mas tem um dos mais lá que mostrava como que café vai crescer duplo dígito por ano. Né? Então, cada uma dessa categoria, independente do momento de maturidade que ela tem, está com o seu desafio estratégico do momento. E acho que é isso importante, o convite do curso, a gente passar por esses conceitos, a gente conseguir entender o que vai mover uma categoria a crescer, né, daqui para frente, né, e com muito parâmetro para trás, mas olhando um futuro, né, que a gente tem que desbravar aí, né, conhecendo primeiro jornada de compra.
Fala, Paulinho. Roger, quando eu falei no início da popularização do GC, ou do desenvolvimento de categoria, na verdade eu quis dizer o aumento do nível de interesse pelo tema, né, na realidade. E aí você bateu bem. Eu só de olhar a lista de convidados aqui, pela familiaridade, tem o peso pesado da Drogaria São Paulo aqui, Roberta, Renata, turma pesada. A Ana Cristina, outro peso pesado do desenvolvimento de categoria, lá da Pague Menos está aqui. Um o beijo para as duas. Gledson, lá da Drogaria. O Gledson da Drogaria Globo está aqui e ele tem muito interesse nessa história do RX. E aí você está falando para farmacêuticas também que estão aqui. Então, olha que química gostosa para você desenvolver aí, professor. Sem dúvida, né? E aí quando a gente começa a olhar, né, esse é o desafio do GC com o trade, com o Key Account Management, com tudo isso, aquelas ações, né, a dinâmica do sell-in, sell-out o tempo todo. Tá na hora de a gente começar a olhar essas fotos aqui que a gente vê, essas promoções que a gente observa no PDV, que a gente planeja no calendário, investimento, independente aí, né, a dinâmica dessas ações. O que essas ações estão respondendo numa estratégia de categoria? É só um LMPM? Ou ela está também ajudando a educar? Está ajudando a criar novas oportunidades e novas soluções dentro de uma cesta de um determinado shopper? Eu acho que o objetivo é a gente começar a entender que, às vezes, essa enxurrada de ação promocional, qual é o grande benefício dessa? Eu tenho pego alguns desafios muito complicados hoje em dia, né? Eu pego alguns projetos de consultoria, tem uma indústria farmacêutica que eu dei consultoria, eu vi o percentual da grana do trade que ela usa para rebaixa de preço, me assombrou isso. Me assombrou, né? Ao invés de a gente estar usando um recurso importante para criar conceito, conteúdo, convencimento, ampliar a jornada, ampliar a frequência, ampliar uma série de coisas, muito do recurso está indo para a guerra de preço, na era transacional. É triste isso. Não é fácil pegar um recurso forte numa indústria, né, farma, que está aprendendo essa história, e ficar só ancorado em rebaixa de preço, né? Eu acho que a gente tem muito que conversar com o shopper, com muito insight por trás, né? E o varejo proporcionando as suas inúmeras ferramentas para isso acontecer, né? E esse processo mesmo que a gente vai passando aqui, isso aqui é também outro spoiler do curso, né? As etapas mais simplistas aqui a transformação dos 8 passos do Brian Harris num modelo aqui um pouco mais tropicalizado, era um termo que a gente usava na Kantar, né? De tentar tropicalizar alguns conceitos de fora e de tentar aterrizar aqui para o Brasil. Né? E olha que interessante essa metodologia, ela começa com coleta de insight. Se a gente não entende o insight dessa categoria, né, desse shopper, né, qual é o grande, o que o americano fala, né, size of the prize, né, qual que é o tamanho do prêmio no final dessa jornada? Se a gente não entender aonde a gente quer chegar com a categoria, com insight forte, né, que a indústria tem que compartilhar e discutir, debater, aprender, errar, né, isso move todo esse processo. Né, e a base de tudo é insight. E eu acho que a gente tem uma situação hoje no Brasil desafiadora, obviamente, pelos momentos de pandemia, tudo mudou, né, esse comportamento, essa ansiedade das jornadas, essas formas de comunicar, a gente está passando por um momento muito transformador nisso, muito transformador. Mas a boa notícia na história, pegando o gancho há 2 semanas atrás, a gente fez um workshop muito legal, né, no retail. A grande riqueza desse momento, o legado que a gente tem nesse momento, é que nunca o shopper brasileiro esteve tão preocupado com a sua saúde, com imunidade, bem-estar e assim por diante. Né? Eu acho que a gente tem aí um pano de fundo aqui rico para começar a destravar esses novos momentos, essas novas realidades, esses novos insights que tem por trás aqui. Cada categoria vem trazendo alguns insights que é importante a gente trazer, né? Mas aqui, passando um pouquinho, não vou passar cada passo, acho que não é o objetivo dessa live, é provocar. Existe uma metodologia, né? E ela precisa ser revista. E repara, o GC, ele não é uma etapa com um fim, ele se retroalimenta o tempo todo. Né? Você revisita essas etapas o tempo todo. Uma nova base de insight. E o momento que a gente vive é isso. É um novo momento que, como os insights que a gente tinha pré-pandemia, eu tenho certeza que, dependendo da categoria, esses insights começaram a mudar radicalmente. Radicalmente. Pelo todo o entorno, né, que esse consumidor e o shopper, dentro desse universo da categoria, está passando. Né? Para o varejo, né, pastor, isso é um desafio grande, né? Até peguei aqui um case nosso, né, que a gente fez num desenho, num projeto de consultoria. Tá lembrado
esse timeline nosso que a gente fez aqui do processo de GC, né? O varejo tem em vários momentos assim distintos aqui da maturidade com o GC, como o Paulinho falou, né? Você tem grandes redes Abrafarma que estão num momento, você tem uma rede intermediária que tem outro momento, o associativismo está com outro momento, mas aqui, né, esse processo, quando a gente aterriza, né, ele tem uma série de retroalimentações, isso aqui não para, né? Mas isso é um modelo clássico para o varejista que não tem ainda um modelo de GC, a gente vai passar um pouquinho por isso, né? Eu, varejista, que ainda não tenho um GC estruturado na minha empresa, o que eu faço? Né? Por onde eu começo? Que diagnóstico? A gente vai tentar trazer isso no momento na aula, né, de mostrar um pouquinho, calma, né? Vamos começar por etapas importantes. Eu lembro a história do setup, né? Setup de dados de SKU, onde cada categoria pertence ao SKU. Esse é um tema quentíssimo aqui, que muitas vezes a gente é míope. Eu fiz um trabalho, estou no meio de um trabalho também de consultoria, fui conversar com uma grande rede de associativismo no Brasil, uma referência, e na hora que eu fui entender como é que ela organiza e estrutura seus mercados de RX, a resposta que eu obtive foi, não, o nosso mercado de RX a gente lê como a IQVIA nos alimenta. Então a gente lê de genéricos, maduros, promovidos, ou qualquer outra termologia que absolutamente não tem nada a ver com uma jornada de compra de um paciente. Ainda não existe um olhar do RX, por exemplo, de entender, né, hipertensão como uma categoria, diabetes como uma categoria, né? E porque é uma jornada única. De novo, quem está no nosso centro da história? Que insight a gente tem aqui para alimentar ações que promovam um crescimento aqui numa determinada patologia de RX? A gente tem uma liberdade de trazer isso aqui para o universo de categoria, né? E começar a pensar, né, que tem muita lição de casa. Então, o maior associativista do Brasil ainda não lê categoria de RX. Esse é o estágio que nós estamos, né? Tem um interesse, mas ainda tem pouca metodologia prática. O conceito ele é muito amplo para o varejo. O conceito ele não se aplica somente em categorias do autosserviço. Eu acho que a gente tem um papel aqui, um desafio grande, né, pastor? E por todo o nosso pioneirismo aí, que a gente trouxe soluções para o mercado em desenvolvimento de categoria, né, para o autosserviço, é nosso papel como retail esse ano desbravar o RX. E a gente vai para esse caminho, de tentar trazer soluções, insights e metodologias aqui para o universo de RX, né, Jean? Vi que você abriu o microfone aí. Só para eu poder contribuir com esse ponto, na verdade, talvez quando a gente fala de maturidade, que é uma coisa que fica um pouco subjetiva, mas vindo para a prática, a gente vê muito lado comercial, e eu passei 26 anos na indústria farmacêutica multinacional, o quanto a gente tem que literalmente pegar na mão das áreas, né, das pessoas, e colocar junto para trabalhar, né? Porque esse é um processo de educação continuada, vamos falar assim, né? Você tem que pegar a área de vendas, colocar junto com o trade, colocar junto com o marketing, visitar cliente, que fique muito claro esse papel de cada área mais integrado, né? Porque senão o que a Caut olha e fala assim, não, isso não é comigo, isso é com o trade. Aí o trade fala, não, peraí, isso é com que a Caut. Então acho que as coisas elas ficam muito desconectadas, né? E o varejo, né, que tem muito varejista aqui, obrigado por vocês estarem sempre com a gente, é o lado assim, eu não tenho nada com isso, né? A empresa tem que se entender, né? O quanto que a empresa tem que olhar para dentro e falar assim, peraí, eu tenho que olhar para a categoria, eu tenho que ter maturidade para convencer os meus colaboradores que a gente tem que olhar para a categoria e que se a categoria crescer, eu também cresço. Sim. Né? Então, acho que essa ponte, ela ainda não está bem conectada, né? Eu acho que tem empresas muito adiante disso, com formação há mais tempo nesse conceito, mas as farmas, né, eu trabalhei em consumo como o Johnson, lá atrás, que já era um conceito mais maduro lá atrás, mas empresas farma ainda tentando atravessar essa ponte, né? Exato. Tem muito caminho ainda pela frente. Até você me deu um gancho aqui para o meu slidezinho, que eu trago essa relação do desenvolvimento de categoria dentro do processo de JBP. Que todo mundo fala hoje, né, avançando, o JBP ele é um momento, né, e na verdade também, assim como o GC não é um processo que começa e para, é um processo contínuo, assim como o desenvolvimento de categoria é um processo contínuo, o JBP também é, mas é um momento estratégico de ter essa troca,
né? E aqui eu trouxe, né, o JBP de novo, né, é um processo de visão que a indústria traz, e esse momento aqui da visão, que é a primeira etapa, é o momento de mostrar, legal, esse é o que eu imagino para o crescimento da categoria, que eu atuo, meu varejista parceiro, né? Deixa eu colaborar com o nosso negócio, deixa eu rever o que a gente está fazendo, para ver se tem todo o link estratégico, né, com a visão da categoria, né? Nessa etapa aqui é o que a gente tem as famosas selling stories de categoria, de tentar mostrar para onde está crescendo, quais são os pilares aqui importantes e os drivers, como se falam, né? Vou trazer aqui uns exemplos também no curso de selling story de categoria. Quais são os drivers que vão ativar esse processo, né? Tá aqui, ó, esse é no momento da visão. E aí, o que acontece? O processo de gerenciamento de categoria aterriza onde? Num plano anual, que é a segunda etapa. Legal, aqui eu construo meu calendário. Legal, vou saber o que vou fazer, que tipo de ação, que tipo de ativação da jornada de compra do shopper, seja ela visual no planograma, seja ela promocional em outras formas, como o CRM. Não independe disso, né, que a gente vai traduzir essa estratégia para planos de ação, né, que consigam traduzir essa oportunidade em planos de ação. Acho que essa é a história aqui, destravando, né, todas essas oportunidades que estão na cabeça dessa jornada de compra. E aí outra fase do JBP, vamos revisar, né, aquelas revisões cíclicas aqui, né, revisões trimestrais que o JBP traz, naquelas reuniões de, legal, e aí, deu certo o que a gente planejou? Está funcionando? Tem outro insight aí para botar na mesa? Tem outro aprendizado com o resultado de alguma ação que vai enriquecer aqui essa reflexão? Né? E tudo isso ativado na execução do mês a mês. Então, assim, desenvolvimento de categoria, ele está totalmente inserido no processo de JBP, né? Que é a forma, hoje, a metodologia mais atualizada, né? O Jean fala em cursos dele, eu também falo em alguns cursos que eu faço, também dessa história, né? E o processo de JBP, ele tem que também ter um grande recheio aqui de categoria. Para mim, tem que estar na agenda do varejo. O JBP que a indústria trouxer, se não falar de categoria, varejistas, vou dar uma dica, tá pobre o JBP. Tá pobre, ele tá número, ele tá numérico, sell-in, sell-out, beleza, primeira etapa. Sobe mais um degrau no JBP. Varejistas, forcem as indústrias a trazerem sites de categoria. Para onde vai essa categoria? Como que aumenta a adesão numa patologia de uso contínuo de RX? Como amplia uma categoria de consumo, seja ela OTC, HB, conveniência, não importa. Todas têm oportunidade de mostrar, né, um crescimento de categoria. Eu fiz um trabalho recente agora na categoria de conveniência, né? Trabalhei com uma multinacional muito bacana, trabalhei com a Hershey's, empresa de chocolate. Eu vi meus primórdios ali de conveniência de Adams, pastor. Foi uma delícia trabalhar com esse projeto. É isso aí, um lançamento de pastilha, mercado de pastilha, né, dentro da conveniência, né, que tem um insight, né, esse mercado caiu, né, desabou aí, porque por causa de impulso, né, o shopper está mais distante do checkout, aquela história toda, mas você tem uma lupa lá que você bota que tem um cara crescendo. É esses caras aí que o varejo tem que apostar, né, produtos que consigam gerar valor na categoria. Então, assim, tudo isso sempre é um grande convite aqui, né, do varejo provocar isso. Momentos de JBP, peçam e exijam insights de categoria. Subam a régua dos seus fornecedores. Né? E você, varejo independente, que não tem uma metodologia de JBP, né, use fontes que possam te enriquecer sobre isso. Muitas vezes pode ser a indústria. Eu já vi muita indústria levando conceito muito bacana, simples de implementar, para o varejo independente replicar, usar isso. Né? Vi vários exemplos, maneira simples. São todos que fazem isso? Não, infelizmente não. Né? Então tem outros lugares para vocês beberem dessas fontes, com certeza, publicações, o Retail Pharma, a gente tenta trazer ao máximo, né, as nossas videoaulas também que ajudam a fazer, né, trazer esses conceitos aqui de algumas categorias. Então, e é mais desafiador para o varejo independente. De fato, vocês têm, em tese, menos acesso à fonte, né, em tese, que isso está mudando cada vez mais. Hoje a gente começa a observar, eu falei da categoria de conveniência, o Jean conhece bem essa turma, que são os distribuidores Abradilã. Hoje tem alguns distribuidores Abradilã levando conceito para o varejo independente desenvolver a categoria de conveniência. Muito legal, já vi lâminas bacanas, simples, mix correto, exposição, ação promocional, né? Simples, não é nenhuma ciência de foguete aqui, mas são recados de categoria que até um distribuidor de Abradilã já está levando. Né? Então, ou seja, o varejo independente tem esse desafio aqui de conseguir observar, né, fontes aí que consigam enriquecer, né, o seu conhecimento. E o mais importante é isso, o varejo se empoderar desse conhecimento e não terceirizar
a sua estratégia, as suas ações de categoria somente para uma indústria. É uma troca disso. E o JBP é um processo, de novo, não é uma ferramenta, é um processo comercial, né, muito importante, que tenta formalizar isso. Então, varejistas, deem um passo além do sell-in, sell-out, calendário promocional e verba do JBP. Provoquem uma visão, bebam dessa fonte, provoquem a indústria que ainda não está trazendo insight para compartilhar insight com vocês. Tá? A indústria RX lá, que tem as famosas PBMs. Putz, eu já fiz projeto de consultoria com a indústria de RX, tanto insight legal lá na provedora da PBM, lá, não sei como é que chama, a operadora de PBM, né? A operadora de PBM, um monte de insight bacana, que aquilo fica lá no colo de marketing da indústria, não é compartilhado com o farmacêutico na linha de frente, que às vezes pode ter um insight bacana de como evitar o abandono a tratamento, ter mais adesão a tratamento. Tá lá, tem muito insight, eu já vi isso, só que não chega lá na ponta para a equipe do balcão, né, ter um diálogo ali construtivo na história, né? Que é um tema aqui que o Pastore comentou, não sei se você vai falar, Pastore, que é essa execução também, a colaboração ela vai para execução. E não adianta a gente ter um monte de insight ali no escritório, e isso não vai lá na ponta no varejo, lá no balcão, para balconista farmacêutico conseguir ter um diálogo mais rico, né, com essa jornada de compra do shopper. Fala, pastor, desculpa. Eu queria aproveitar a deixa, mas eu estou vendo aqui, ó, a Tatiana da Soler levantou a mão. Tatiana, você quer fazer uma pergunta para o professor Rogério? E todos que estão participando, por favor, hein? Ou através aqui da mãozinha que está na barra preta ali, da tela de vocês, ou sinalizando, dando tchau. Vamos fazer pergunta. Ela falou que foi sem querer. Agora não já dá para voltar atrás. Tem que fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, então, o que você tem? Eu acho que realmente o momento está muito peculiar e está marcando mudanças que vieram para ficar, né? Então, houve assim uma migração de canal, não exatamente de canal, porque o canal é o mesmo, mas de formato. As drogarias de proximidade, né? De conveniência, mais próximas dos bairros, dos locais de moradia, ganharam uma importância. Os independentes. Sem dúvida. Né? O que isso está impactando dentro da indústria? Né? Como que isso exige uma revisão de estratégias e o que essa farmácia, às vezes independente ou às vezes uma rede pequena regional, tem de oportunidade nesse momento? Eu acho que teve um fluxo, né, bem lembrado isso, né, quando a gente pega isso, começa a analisar os impactos de canais, o varejo independente nesse efeito pandemia, a gente já mostrou, a gente vem mostrando isso desde 2010, 2020, esses números, né, que vieram acontecendo, realmente teve uma conexão maior com o shopper na sua farmácia de bairro, né, por efeito de pandemia, e eu vi situações assim muito interessantes, até dividi isso na nossa live passada, né, aquele case da Boiron, né, um produto para prevenção de gripe, que eu vi um varejo independente vendendo horrores, um produto de mais de 3 dígitos aqui para prevenção de gripe, né. Então teve um efeito manada, né, assim, do shopper, assim, um efeito muito forte de compra que se conectou no primeiro PDV que ele viu na frente, do lado da casa dele, e teve um efeito isso que cresceu mesmo. O desafio é conseguir agora sustentar, né, para o varejo independente, pastor, sustentar esse crescimento aqui, de novo, provocando experiência de compra, porque se esse shopper começou a botar no leque de novo nas grandes redes Abrafarma, e essa loja independente não evoluiu as suas práticas comerciais, pode perder para a concorrência, simplesmente estão fazendo melhor que ele, né, numa história de GC. E eu acho que para a indústria rever o que ela está entregando de valor dessa parceria, colaboração, conhecimento das suas categorias, das suas jornadas de compra, colaborar também fora do circuito clássico da Abrafarma, né? De entender o papel do seu distribuidor também como gerador de valor ao negócio, e não só o cara ficando na guerra de preços. Eu acho que a indústria tem que realmente rever a sua forma de comunicar com esse varejo lá na ponta, que muitas vezes ela não tem braço para chegar. A cobertura de indústria normalmente é limitada, tem muita loja aí que precisa de conhecimento e está distante dessa indústria, só que ela teve um boom de negócio,
né? Posso, O efeito pandemia. Fala, posso Paulinho. botar um molinho nesse pedaço do teu texto? Claro. Assim, existem níveis muito diferentes, né, de gestão de aplicação de GC, ou do entendimento de categoria nas redes. Como você falou, tem redes hoje que são gigantes,